Itatiaia agora desta segunda-feira, segunda especial de aniversário de Belo Horizonte, começa falando de questões que estão no dia a dia da capital e representam desafios para quem mora e principalmente para quem administra a cidade. Estou falando, Alessandra, da Serra do Curral, da Lagoa da Pampulha, do Mineirão, do Parque Municipal, da Praça da Liberdade. Tem praça para todo lado, Praça 7, Estação, Praça do Papa, vários pontos que a gente lembra com maior destaque neste dia que é aniversário da capital. Tantos belos horizontes que cada morador aqui da cidade pode desfrutar, que o visitante aproveita quando vem para cá também. Afinal, 125 anos de história, construindo experiências e mineiridades que fazem da cidade um dos melhores locais para se viver. Pois é, né? Tem muitos Belo Horizontes aí, cada um tem o seu e, claro, tem desafio também, né, gente? Uma metrópole como essa tem seus desafios. Saúde, educação, segurança, limpeza, acessibilidade são apenas alguns dos pontos que precisam de atenção e investimento do poder público. E para falar sobre esses desafios, a gente recebe aqui no Itatiaia agora o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Prefeito, boa tarde, muito obrigada por ter topado falar com a gente nesse aniversário de Belo Horizonte. Obrigado a vocês pelo convite, é muita alegria estar aqui no programa de vocês. E nesse dia, eu acho que esse dia é muito importante para nós todos de Belo Horizonte. E eu estou aqui, braços abertos para a nossa conversa e para falar dessa terra que eu amo tanto. Obrigado, prefeito, pela visita nesse dia especial, dia de agenda cheia, que a gente possa desenvolver aqui uma conversa e trocar ideia de uma forma positiva. Ideias que a gente troca também com Lucas Ragaz, que já está aqui nos estúdios e participa com a gente dessa conversa. Boa tarde, Ragaz, bem-vindo. Boa tarde, Loli, Alessandra, ouvintes, boa tarde ao prefeito. Prefeito, eu estive mais cedo acompanhando o senhor na cantata de Natal feita ali na porta da prefeitura para marcar o aniversário da cidade. O senhor inaugurou também no bairro Floresta um centro de referência para a população LGBT, que precisa de acolhimento por vários motivos. E nesses dois ambientes o senhor foi questionado nesse dia de aniversário de Belo Horizonte qual que é o maior desafio de administrar a capital. O senhor está há cerca aí de 7, 8 meses, né, desde o final de março, um pouquinho mais, administrando Belo Horizonte. Já deu para eleger qual que é o maior desafio aqui na capital? O que o senhor vislumbra que mais te desafia? Bem, Belo Horizonte, como você mesmo disse, tem muitos problemas, né? Como toda cidade grande, a Alessandra citou aqui, nosso maior problema é quando chega a chuva. Por quê? Porque esse é um fenômeno que nós não controlamos, né? A cidade foi construída e foi crescendo de uma forma até desordenada e os córregos ficaram quase todos submersos, com galerias ainda precárias. E agora, quando a chuva chega, a cidade inunda e nós viemos já, isso tem 10, 15, 20 anos que acontece isso, e nós viemos já, desde o início do primeiro mandato do governo Calil, e principalmente do segundo, enfrentando essas questões de uma forma mais direta. Ninguém gosta muito de gastar dinheiro com obra enterrada, né? Dizem que os políticos não gostam, mas essa talvez seja a nossa maior preocupação nesse momento. Nós temos um vilarinho que vivia enchendo e matando pessoas. Fizemos ainda só 10% da obra, já melhorou muito. Temos 2 grandes reservatórios sendo construídos na Bacia do Nado e na Bacia do Vilarinho, que 33 metros de profundidade, 140 metros de largura, 40 de comprimento, 40 de largura, para acumular as águas lá. Então, temos as encostas, que é um problema sério, 215 encostas foram identificadas como área de risco. Nós estamos trabalhando fortemente, já fizemos 77 nesse período de seca. Temos que trabalhar ainda para as demais. Temos uma população de rua, que é uma população complicada, carente, difícil, né? Nem chama população de rua, a população que está vivendo em situação de rua, porque a gente está agora identificando a origem desses casos, por que as pessoas estão lá. Fizemos um convênio com a Universidade Federal de Minas, eles mapearam, estão agora fazendo um diagnóstico para que nós possamos implementar políticas específicas para cada grupo de pessoas. Temos a mobilidade, que é um problema seríssimo, né? Quem vem da cidade administrativa ou vai para a cidade administrativa, pega ali áreas complicadas. Nós estamos com 3 viadutos importantes sendo construídos, quer dizer, um já começou a obra.
o segundo já está com a licitação pronta e o terceiro projeto está concluindo. Temos o corredor da Amazonas, que é outro grande problema. Urbanização de vilas e favelas, nós estamos a Cabana do Pai Tomás, já com o projeto pronto. Tudo isso com dinheiro já contratado, o dinheiro já está em caixa. E a nossa outra grande luta que acho que nós temos é enfrentar a fome. A população de Belo Horizonte vem sendo atendida dentro da possibilidade, mas acabar com fome numa cidade do tamanho de Belo Horizonte é um desafio grande. E nós não estamos fugindo desse desafio. E tem mais coisas, né? Muita coisa, né? Muita coisa. Pois é, não é pouca coisa não, prefeito. A gente foi até ouvir os belo-horizontinos e trouxemos os relatos dele na semana passada aqui no Itatiaia Agora sobre que presente as pessoas gostariam que a cidade ganhasse do poder público nesse aniversário. E aí, entre as coisas que foram citadas, o senhor já falou de alguma delas, né? Obra para chuva, mobilidade, mas muita gente citou limpeza. Limpeza da Lagoa da Pampulha e limpeza da cidade como um todo, em especial na região do hipercentro. Mas, em especial, Lagoa da Pampulha. Muita gente fala, é o nosso cartão postal, e aí segue nessa situação. Eu gostaria de ouvir o senhor sobre esse presente para a cidade. Vai chegar, prefeito? Vai ter um dia que a gente vai conseguir olhar para a Lagoa e ver o problema resolvido? Lagoa da Pampulha já está embrulhado o presente, né? Já pusemos até uma fitinha vermelha em cima. O problema da Lagoa da Pampulha vem do esgoto que é lançado das casas entre Contagem e Belo Horizonte. Nós temos cerca de 10 mil moradias que jogam o esgoto direto no rio, que joga direto lá. Então, nós temos toda a limpeza que se faz na lagoa, não adianta, porque você tira hoje, amanhã entra o dobro. Fizemos um acordo com Contagem, com a Copasa e Belo Horizonte. Esse acordo prevê que nós vamos resolver o problema desse esgoto de todo mundo, bloquear a entrada de esgoto sólido, essas coisas, na lagoa. Isso é uma obra que esse serviço todo, entre consertar, corrigir, bloquear, é uma coisa estimada em 5 anos. Nada nessa área é rápido. Se em 5 anos nós conseguimos evitar que entrem novos esgotos na lagoa, depois disso a limpeza da lagoa em 2 anos se faz. Então, o presente que nós estamos dizendo é o seguinte: começamos a limpeza da lagoa. A limpeza da lagoa, você tem toda a razão, é um cartão postal, é um lugar muito bonito, já foi área de lazer da população, muita gente fazia passeios de barco, nadava, tinha competição ali, e hoje a gente sabe que ela está completamente poluída. Mas, para limpeza, nós temos que proibir ou inibir a entrada de novos esgotos. Então, está sendo feito isso. Quanto à limpeza da cidade, eu tenho feito, junto ao pessoal da SLU, um trabalho muito grande de limpeza da cidade. O problema é que as pessoas ainda não estão tão educadas o suficiente para não jogar lixo na rua. Um dia desse, teve uma chuva muito forte, todo mundo viu, e quando sai a chuva, o que tem de lixo, garrafão de água, sujeira para todo lado, isso é uma coisa que a população precisa se conscientizar de que, por mais que nós conseguimos limpar as ruas, se ele continuar julgando, não adianta. Nós vamos ter que tirar toneladas e toneladas. Assim, o centro e o hipercentro é limpo 2, 3, 4 vezes por dia, tirando várias e várias toneladas de lixo, e mesmo assim nós não conseguimos vencer tudo isso. Então, aqui fica um apelo. Não vamos jogar lixo na rua. Tem que ser mais educado, né? Um pouquinho. É verdade. Prefeito, a gente teve agora pela manhã a eleição na Câmara Municipal de Belo Horizonte. O vereador Gabriel Azevedo, sem partido, acabou tendo essa vitória e a gente viu que vocês já conversaram depois dessa eleição. Como é que foi esse contato agora com o Gabriel sendo eleito presidente? Como é que vai ser também, a partir de agora, essa relação com a Câmara? A gente viu um clima muito bélico ali, brigas no plenário. Como é que vai ser agora? Como é que foi esse primeiro contato seu com o Gabriel também depois dessa eleição? Bom, em primeiro lugar, tem que entender que eleição é eleição, né? Como diria Ronaldinho, treino é treino, jogo é jogo, né? Eleição é eleição. Eleição, cada um fica puxando para o seu lado, cada um tem as suas preferências e tentam fazer com que amplie o número de pessoas que têm a mesma preferência. Quando isso não acontece, às vezes tem um incômodo. Mas terminada a eleição é uma coisa interessante.
Quando você entra na eleição, você valida a eleição. Então, não tem jeito de você entrar na eleição, perder e falar, não concordo. Embora tem gente fazendo isso, mas não vale. Entrou na eleição, ganhou, ótimo. Perdeu, ótimo. Porque agora vamos trabalhar junto. Porque ninguém ganha uma eleição e trabalha só para aquele que o elegeu. Trabalha para todo mundo. Até mantendo nessa área, a gente viu no finalzinho do mandato do ex-prefeito Alexandre Calil um clima bem hostil entre Câmara e Prefeitura. Vários projetos da Prefeitura foram barrados, perderam em plenário na Câmara Municipal, muito por conta da atuação de boa parte desse grupo que acabou conquistando a vitória junto com o Gabriel Azevedo. Projeto de chuva, inclusive, né, Raquel? Inclusive também. É uma preocupação real na Prefeitura hoje a relação com esse grupo de vereadores, agora com o Gabriel na presidência da Câmara, ou dá para ter um diálogo melhor do que existia entre Calil e Aneli Aquino e esse grupo? Você observe bem o seguinte, a primeira coisa que o presidente eleito fez foi procurar o prefeito, num gesto de extrema cordialidade. Fui lá, me disse todas as letras que vai trabalhar pela cidade, é tudo que nós precisamos. E nós não somos adversários, nós somos parceiros para construir uma cidade mais feliz, uma cidade melhor. E o grupo que o acompanha, o grupo que nós hoje temos como base, a tendência é eles unirem. Né? Nós fizemos, desde o início do meu mandato, uma parceria grande com a Câmara, chegamos a aprovar projeto de 40-0. Né? Com essas pessoas, lógico que quando tem uma briga ou outra, fica um pouquinho de coisa, mas são coisas da política. Então eu tenho certeza que o vereador Gabriel, eleito presidente da Câmara, vai empenhar o máximo para construir uma cidade que ele e eu pensamos igual. Temos que trabalhar para o bem da cidade. Chegou um pedido de impeachment na Câmara há uns dias atrás, até meio acelerado ali nesse contexto de eleição também. O vereador eleito presidente já sinalizou para o senhor alguma coisa a esse respeito? Paira essa ameaça, não? Ali, aquele projeto era uma tentativa de amedrontar a gente, né? Porque o fato que está colocado como motivo não existiu, nem existe até hoje, né? Porque é a nomeação de uma pessoa próxima a uma vereadora da Câmara, que é da base do senhor. Como é que funciona? Primeiro, isso não é subsídio cruzado, mas não importa. Como é que funciona a pessoa é nomeada, apresenta-se, preenche um formulário, onde diz todas as regras da prefeitura, estão escritas, não é eu que estou inventando. Ela põe tudo, as condições, escreve se tem algum parente ou não, aquilo vai para a procuradoria avalia, e se tiver alguma questão que possa comprometer a nomeação, a procuradoria simplesmente não permite. Isso não aconteceu ainda. Então, o fato de falar, nomeou. Não, a nomeação não quer dizer a posse. O que vale é a posse. Mas isso aí, eu não tenho preocupação nenhuma com isso. Com o impeachment, você não está preocupado? Não, até porque o presidente, ele falou, ele fez um site, um videozinho, né? Ele falou, vou acabar com essa bobagem de impeachment. E eu também não tenho nenhuma preocupação com isso. Não, primeiro porque nós não fizemos nada errado. Não fizemos e não 50 e tantos antes de serviço público. Não ia ser agora no meu canto do cisne, eu ia fazer uma bobagem dessa, né? Então, não tem preocupação. E o presidente da Câmara foi muito correto nesse aspecto, né? E disse, olha, vamos acabar com isso, vamos trabalhar parceiro. Porque, claramente, por menos preocupação que você tem, isso gera um problema. Pois é, então o Gabriel, atual presidente agora da Câmara, já descartou a possibilidade de tramitar com o processo do impeachment? O que ele falou está no... Você deve ter ali o vídeo que ele fez, né? Ele falou isso lá na hora. Mas eu também já fiz minha defesa. Prefeito, chamou a nossa atenção a aprovação da lei orçamentária para o ano que vem, prevendo aí mais de 17 bilhões como orçamento para a Prefeitura de BH. E uma das previsões lá diz respeito a R$255 mil para o gabinete de vice-prefeito. Só que o senhor foi eleito vice-prefeito em 2020 e em março desse ano assumiu a titularidade com a renúncia de Alexandre Calil. Não existe hoje um vice-prefeito em Belo Horizonte. Por que gastar R$255 mil num gabinete de uma função que não existe? Mas... pouco mais de 1% do orçamento, pode não parecer muito, mas é claro que a gente tem que cobrar zelo com o recurso público, não? Não, 1% do orçamento, não. Em primeiro lugar, é outra coisa.
O orçamento não quer dizer que vai ter gastos. Eu não estou dizendo, deve ter sido um erro lá na hora de fazer, porque você normalmente pega os anteriores para tomar. Mas a importância do orçamento é dizer assim, existe essa verba destinada a esse ponto. Se vai gastar ou não, é decisão nossa. Lá na frente, ninguém vai gastar dinheiro com um gabinete que não existe. Tá certo? Então, o fato de estar no orçamento não quer dizer que vai ser gasto, e que tem muita coisa que não está no orçamento e vai ser gasto. Prefeito, só para a gente continuar também nessa questão de projetos na Câmara, como que fica agora a questão da reforma da Previdência, a reforma administrativa, são temas que vocês vão tratar, já começaram a dialogar com essa nova mesa diretora que foi eleita hoje, e o que dá para esperar aí na tramitação desses projetos, que acaba, querendo ou não, são pautas ali delicadas, né? São pautas polêmicas. Não, em primeiro lugar, já comecei a conversar isso com o presidente. Nós vamos priorizar a reforma administrativa agora, nesse primeiro momento, porque ela é fundamental para a gente fazer algumas correções, principalmente nas regionais, na cultura, e vamos trabalhar para resolver a reforma da Previdência, que é uma reforma importante, porque nós precisamos dela. Tem o projeto do empréstimo do Isidora, do Vilarinho, mas tem outros projetos importantes, como, por exemplo, do transporte, né? Nós temos aí um subsídio que vai até março e que, a partir daí, ele precisa de ter uma solução definitiva para isso, ou pelo menos uma solução que permita que esse sistema funcione. Não podemos chegar em março e agora para os ônibus porque não tem subsídio. Isso é uma coisa que precisa muito da Câmara. E o presidente Gabriel, ele é muito sensível a esse problema, ele entende muito, vive muito esse problema. Presidiu uma CPI sobre o tema. Presidiu sobre uma CPI, mas eu acho que, independente da CPI, o objetivo da CPI era diferente. Nossa, assim, como é que nós vamos viver daqui para frente com o sistema de transporte? Vamos cobrar a passagem a R$ 8,50, ou vamos fazer um subsídio e manter a passagem num preço mais razoável? Pois é, prefeito, exatamente sobre isso que eu quero perguntar para o senhor, porque agora, né, nessa virada do ano, tradicionalmente tem revisão de contratos e aí se discute como que fica o valor da passagem. Isso mexe diretamente na vida de quem está ouvindo a gente, acompanhando pelo YouTube. Tem aí o subsídio que vai até março, mas existe uma discussão por trás dele que é como manter isso e não afetar o preço da passagem, né? O ex-prefeito segurou aí durante muito tempo reajustes, durante a pandemia, foi repassado recursos para as empresas, agora tem o subsídio, mas dá para dizer que não vai aumentar o preço da passagem, ou isso ainda vai entrar na mesa de discussão e vai ser difícil segurar esse preço por mais tempo? Bom, em primeiro lugar, pela própria lei que concedeu o subsídio, durante a vigência do subsídio não terá aumento. Então, até março não tem aumento. Está garantido. Está garantido, porque está na lei, né? A partir de março, nós temos que definir o subsídio. Nós estamos planejando um modelo em que a passagem é uma parte do pagamento e o subsídio complementa. Quanto mais baixa a passagem, mais alto o subsídio e vice-versa. Então, pode ser que lá, até por uma questão de orçamentária, a gente tenha que fazer um pequeno aumento da passagem. Mas não tem ainda nada definido, porque nós não definimos ainda como é que vai ser essa questão do subsídio. Prefeito, a gente está com o horário apertado, mas eu não posso deixar de dar ao senhor a oportunidade de esclarecer o seu pensamento, a sua posição sobre a previsão de leilão para o metrô, para ampliação do metrô de Belo Horizonte. A gente tem essa previsão sinalizada pelo governo federal, em linha com o governo do estado, mas o governo eleito do presidente Lula pretende, já sinaliza que não tem interesse em seguir esse modelo. Como é que o senhor está vendo essa questão? O senhor acha que tem que ser feito esse leilão, essa concessão ou não? E até quero saber também sua expectativa para o próximo governo federal que toma posse. Bom, em primeiro lugar, a questão do metrô é uma questão que interessa a Belo Horizonte, muito embora Belo Horizonte nunca foi ouvido sobre esse ponto. Eu gostaria que pudesse acontecer rapidamente. Agora, é razoável e natural que toda mudança de governo, o novo governo tenha pretensão de avaliar mais o projeto, estudar mais o projeto. Estamos atrasados em 20 anos do metrô, atrasar mais 2, 3 meses, pode não ter problema. O leilão está previsto, inclusive, para 22 de dezembro, que é daqui 10 dias, né? Vamos ver se ele vai acontecer ou não. Minha posição é o seguinte, nós precisamos do metrô. Se for agora, ótimo. Se for daqui 1, 2, 3 meses, ótimo. O importante é que esse projeto não saia da pauta, né? E eu estou tranquilo com relação
a essa garantia de que ele não vai sair da pauta. Eu, como todos vocês sabem, apoiei o Lula na campanha e exatamente pela promessa, vamos dizer assim, ou pelo menos pelas conversas que eu tive com ele, no qual ele prometeu trabalhar junto com Belo Horizonte, conceder Belo Horizonte um grau de importância que nunca tinha sido acontecido, nunca não, mas nos últimos 4 anos não tinha acontecido, e com isso nós temos uma série de projetos que nós estamos prontos para levar para ele. Ele está definindo os ministros, eu espero que Belo Horizonte, Minas Gerais, seja contemplado com os 2, 3 cargos importantes do Ministério, o que facilitará muito a nossa obtenção. Eu tenho certeza, pelo histórico, que quando ele assumir o poder, nós vamos ter muita obra em Minas Gerais e muita obra em Belo Horizonte. Que assim seja. O prefeito, eu quero agradecer muito a presença do senhor, a gente passou aqui por diversos assuntos, e aí espero que o senhor volte mais vezes, porque tem para falar aqui de Belo Horizonte, né? Obrigada, viu? Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui, me chame quantas vezes vocês aguentarem, né? E eu terei muito prazer em estar aqui, porque, primeiro, a Itatiaia é a nossa grande parceira, né? De vez em quando vocês metem o pau na gente aí, mas papel nosso, a gente releva. Mas Belo Horizonte precisa muito de esclarecimento, né? Eu gostaria muito de estar mais vezes podendo falar para evitar a desinformação. Estou sempre à disposição, muito obrigado. O senhor tem 2 livros já publicados. 3, né? Quando o senhor sair da prefeitura, o senhor vai escrever um livro de memórias da prefeitura, de histórias? Não, eu gosto de escrever romance, eu não gosto de escrever verdade, né? Romance é mais doce, a verdade, né? A verdade é mais difícil. dura, né? A ficção é uma beleza. Porque você manda na história, manda nos personagens. O caso real você tem que acompanhar muito, não gosto não. Obrigado, então, ao prefeito Fuad Noman, do PSD, que fala com a gente no Itatiaia agora, nesta segunda, que é especial de aniversário de 125 anos de BH. Com a gente nessa entrevista esteve também o Lucas Ragazzi. Até já. Valeu. 1h29.